Meio-dia, mais 17 minutos. Olha só, a norma regulamentadora, a NR1, está em vigor, foi atualizada e as empresas têm até o mês de maio para se adaptar às exigências, que incluem pela primeira vez gestão de riscos psicossociais, os fatores que podem afetar diretamente a saúde mental dos trabalhadores e a produtividade no ambiente laboral. Então, sobre segurança e saúde no trabalho, eu converso agora com o Aloísio Costa Júnior, ele que é especialista em direito do trabalho. Aloísio, muito obrigado, viu, pela disponibilidade do seu tempo, ter aceito o convite para participar aqui do nosso telejornal. E primeiro nos contextualize, né, o que é esta norma e de que maneira ela atua ou deveria atuar nas empresas. Seja bem-vindo e uma boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Prazer e uma honra falar com você e todas as pessoas que nos assistem. As normas regulamentadoras são normas administrativas do Ministério do Trabalho, aplicáveis às empresas, aos empregadores, não é? Tomadores de serviço dos trabalhadores. E cada uma tem lá o seu objeto. A número 1 trata da saúde e segurança do trabalho no ambiente de trabalho, não é? Como você mencionou, essa norma sofreu algumas alterações que já deveriam ter entrado em vigor, estavam previstas para entrar em vigor no ano passado. Houve uma movimentação que levou a uma prorrogação né, desse período, desse prazo do início do prazo de vigência, que ficou agora para dia 26 de maio deste ano, 2026, e todas as empresas têm que se adequar sob risco de fiscalização do Ministério do Trabalho e de eventuais reclamações, inclusive na Justiça. Ô Luísio, na minha abertura eu falei assim, como que a norma atua ou deveria atuar? Porque uma pesquisa nacional sobre a maturidade no combate ao assédio no Brasil, Panorama 2026, apontou que apenas 51% das organizações contam com políticas de apuração que incluem capítulos específicos para casos de assédio e apenas 44% dessas organizações afirmam já ter mapeado os riscos psicossociais, portanto, menos da metade. Que avaliação que o senhor faz? E existe ainda uma resistência das empresas em relação a este assunto, como se aqui não tem nada disso, aqui não precisa, aqui já é um ambiente saudável. Existe alguns obstáculos para que essa NR1 não esteja de fato já aplicado nas empresas? Bom, Gabriel, atualmente as normas elas não têm uma previsão expressa e específica com relação aos riscos psicossociais, que é o termo utilizado agora nessa nova redação da NR1, não é? Claro, a legislação brasileira estabelece, desde a Constituição Federal, o Código Civil, a proteção, não é, aos direitos da personalidade, não é, que inclui a saúde, inclusive a saúde mental. Então, a saúde mental ela já é protegida, mas sem normas especificamente voltadas para ela. E o que isso acarreta? Como você disse, os números, embora a norma agora entrando em vigor em maio, né, isso vai passar a ser fiscalizado e exigido, e as empresas vão ter que cumprir, mas até hoje acaba sendo uma questão mais de fato, de entendimento, valorização, não é, de estabelecimento de cultura. Infelizmente, por muito tempo, a saúde mental ela vem sendo negligenciada, não só nas relações de trabalho, mas principalmente nas relações de trabalho, em que existe uma troca de trabalho por meios de sobrevivência, não é? Então, é algo que sempre ficou por muito tempo, ficou em segundo plano. Então, os riscos que se avaliavam e que as normas eram muito mais específicas com relação a riscos de acidentes de trabalho, riscos físicos, químicos, biológicos, de incêndio, de explosão, enfim, com relação a esse tipo de risco, sempre houve normas bem claras e específicas e uma fiscalização mais ativa. Com relação à saúde mental, nem tanto. Então, esse é um movimento que é
internacional nos últimos anos de valorização da saúde mental ou no ambiente de trabalho e da prevenção de riscos à saúde mental, não é? Como disse, agora nós temos, pelo menos no âmbito administrativo da fiscalização do trabalho no Brasil, algo mais específico, mais claro e que vai auxiliar tanto as empresas a praticar os atos necessários para a prevenção desses riscos, como as autoridades identificar eventuais descumprimentos. Ô Aloysio, você entende que o desafio é as empresas implementarem ações que realmente façam a diferença no dia a dia de todos os colaboradores e não apenas para cumprir uma exigência burocrática? Entendo que se chame de exigência burocrática, mas pelo menos quando se olha o espírito, né, e até os roteiros ali que a NR1 estabelece, claro que tem que ser aplicado na prática e tem que existir boa vontade, não só dos empregadores, como também dos trabalhadores que são chamados a participar e há previsão específica da participação dos trabalhadores, não é? Mas quando a NR1 estabelece que é obrigação do empregador, com auxílio dos empregados, identificar riscos, avaliar riscos, classificar se esses riscos são graves ou não, a depender da atividade, a depender do que se identifica no dia a dia daquele ambiente de trabalho, não é? A avaliação ela é feita de uma forma específica, não é? Não embora haja um roteiro, ele deve ser seguido de acordo com cada ambiente, de acordo com a realidade de cada ambiente, não é? Então, quando se prevê, como a norma faz, um estabelecimento de um plano de ação com medidas efetivas, avaliação periódica dos resultados desse plano de ação, criam-se mecanismos para que isso seja sentido de verdade, não é? Para que haja uma contribuição e um investimento de todos na proteção à saúde mental do trabalhador. Aloysio, numa resposta anterior sua, né, você falou sobre essa coisa psicossocial, né, os riscos. Essa norma, ela coloca, então, a saúde mental no mesmo nível de importância que os riscos físicos ou químicos, que já são mais aceitos nas empresas, que acho que todo mundo sabe. E aí a gente está falando, então, sobre assédio moral e sexual, sobrecarga de trabalho, pressão excessiva, baixa autonomia, um suporte social. Isso está no mesmo patamar, então, da questão dos riscos físicos? Exato. Esse é o objetivo da norma. As alterações da norma regulamentadora número 1, elas não são exclusivas com relação a esses riscos psicossociais. A norma estabelece a obrigação de o empregador criar um programa de gerenciamento de riscos. E são riscos de toda a natureza no ambiente de trabalho. Antes havia, sim, previsões expressas com relação a outros riscos, mas aqui criam-se novas obrigações do empregador com relação a todos os riscos. E como você bem colocou, o risco psicossocial é colocado no mesmo patamar dos demais, então as obrigações do empregador em relação a isso são de igual importância. É claro que, como eu disse no começo, temos outras normas mais específicas, por exemplo, com relação a ambiente de trabalho insalubre, questão de periculosidade, risco de explosão, risco de incêndio, mas aí acabam sendo questões especificamente técnicas, não é, para evitar esses riscos. Então essas normas continuam em vigor e serão específicas. Mas em termos de prevenção desse programa de gerenciamento de riscos e de medidas de prevenção e comunicação e ataque, digamos assim, a esses riscos, a importância é a mesma. Aloysio, eu já estou com o meu tempo escasso, mas eu vou fazer uma última pergunta para você. Você entende que treinar os líderes das empresas para poder identificar os sinais, para promover um bom convívio, também é um desafio que as empresas têm pela frente, para entender que cuidar do estado emocional desses trabalhadores não é apenas um direito individual, mas é uma peça importante, né, na questão da saúde, mas também da produtividade e da sustentabilidade dos negócios do nosso país?
Sim, um ambiente sadio, um ambiente de trabalho sadio é um ambiente em que as pessoas vão produzir melhor, porque elas vão estar melhores em todos os aspectos, não é? Quando a legislação protege a saúde do trabalhador, ela também tem o objetivo de favorecer o desenvolvimento econômico, a livre iniciativa, são todos bens protegidos pela nossa lei. Então, sim, esse cuidado das lideranças para com a saúde mental do trabalhador, ela é importante para os negócios e para as pessoas, que elas vão contribuir com os negócios. Sem as pessoas, mesmo em tempos de inteligência artificial, de automação, as pessoas continuam sendo essenciais para os negócios, para a produção. Então, nós vemos sim com bons olhos e vamos ver como as empresas vão se adaptar. Tem tempo ainda, não é? Mas é bom ver esse movimento. Até o mês de maio, então, para as empresas se adequarem. Aloysio Costa Júnior, especialista em Direito do Trabalho, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, as informações que foram passadas aqui de grande valia para o nosso telespectador. Já faço um novo convite para o senhor retornar ao nosso telejornal para falar sobre esse, mas também sobre outros assuntos, e fica aberto às suas considerações finais. Eu que agradeço a oportunidade. Louvo a iniciativa do programa de tratar de um assunto tão importante e me coloco sempre à disposição, é sempre um prazer. Nós aqui agradecemos a participação do Aloysio ao vivo aqui no Jornal Câmara Notícia nesta sexta-feira, meio-dia mais 28 minutos. Vamos com as notícias.